Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no título, o assunto do vídeo é as crises do bem. O bem teve uma crise muito intensa ontem no culto que a gente foi. Hoje é dia 4, no dia 3 a gente participou do ensaio na igreja e do culto. E eu nem consigo gravar nesses momentos, né? Eu acho muito sensível ficar gravando. Enfim, bora ao vídeo aí que eu vou resumir pra vocês. Para quem gosta de saber desse tema, para quem tem curiosidade, quem gosta de aprender. Vem comigo. Bom, gente, vou resumir bastante para não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo. Mas desde quinta-feira já teve uma quebra de rotina e eu vou falar por quê. A rotina é muito importante para os autistas, muitas pessoas, muita gente não entende, mas é super importante manter rotina na vida de um autista. Depois que a gente começou a fazer rotina com ele aqui em casa, tudo ocorre bem. Hoje ele tá super bem, ele tá em casa. Claro que os autistas não gostam de sair da zona de conforto, né? Então, na quinta-feira, eu vou contar mais ou menos detalhadamente o nosso dia para vocês verem o que levou a uma crise. Na quinta-feira eu fiz uma mini faxina aqui em casa, mudei os móveis, ele não saiu da rotina, café da manhã no horário, almoço no horário. Só teve uma mudança que a gente recebeu visita e almoçou na minha mãe. Pode ser que esses dois pontos mexeu com ele? Pode, mas não foi uma mudança tão drástica, não. Mas já começa a juntar aí uns pontinhos também pro que ocorreu no sábado. Enfim, noite na quinta-feira, depois que eu fiz toda aquela faxina, porque eu passei Cândido no quarto, tirei o pó e ele tava me acompanhando, gente. E eu nem tô deixando ele muito no celular mais, tá? Fica assim desenhando e ouvindo musiquinha, assim, enfim, sabe? Ele mais desenha do que ver desenho no celular. E aí eu fiz essa faxina, quando chegou a noite ele começou a ficar com coriza, ele começou a tossir, começou a ficar ruimzinho, sabe? E na sexta-feira ele já acordou gripado. E aí foi a mudança maior que aconteceu, foi na sexta-feira, né? A gente saiu meio-dia, a gente almoçou fora de almoço, foi tudo muito corrido e ele não gosta que fica pressionando muito ele assim, eu tenho que programar e preparando ele aos poucos, né? Então, na sexta-feira eu tive que sair com ele durante o dia, atrasei almoço e à noite, na parte da noite, a gente ainda foi pra igreja, que ele não tá acostumado pra igreja na sexta-feira à noite. Só os domingos de manhã, que é o que eu tô habituando ele agora. Eu apressei ele, que a gente tava atrasado, então a gente não tomou café, fugiu bastante coisa aí da rotina dele, pra vocês terem uma noção mais ou menos. Eu tô resumindo. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mais explicativo sobre questões de rotina, sair da rotina, coisas mais intensas ou não. Varia também de autista para autista, tá? Bem, a gente ainda consegue driblar bastante. Faz muito tempo que ele não tem uma crise assim. Eu não lembro a última vez que ele ficou assim tão mal. Pra vocês terem uma ideia, faz bastante meses mesmo, alguns meses atrás, do ano passado isso. E nem sei dizer ao certo pra vocês. E aí saiu bastante coisa da rotina dele, né? Vocês já viram aí tanto de coisas que já deu umas 5 coisas que saíram da rotina desde quinta-feira. Fora o feriado, né, gente? Porque ele tá acostumado aos 5 dias na creche e 2 dias em casa. 5 dias na creche, 2 dias em casa. E ainda tem esse feriado que atrapalha um pouquinho aí a nossa rotina. Na cabecinha deles, eles não entendem. Pra gente é bom que a gente tá descansando, né? Mas ele não entende esse cronograma. E aí pra amanhã, pra ele voltar pra escola, vai ser difícil também. Enfim, sábado foi mais difícil ainda. Já começamos o dia saindo total da rotina. Café fora de horário e fora de casa. E aí nós fomos no mercado, coisa que nós não temos costume de fazer. E ele gripado todos esses dias, muito gripadinho, não estamos comendo direito. E aí nós demoramos a almoçamos fora de horário. E aí vem o ápice de tudo. Nós fomos para a igreja. Isso porque era para ir para a igreja hoje de manhã, na cabecinha dele tem um culto no final de semana, no domingo e de manhã. Então nem quando eu vou no domingo de manhã, eu não vou à noite. Hoje eu já vou à noite e não fui de manhã, por conta de ontem, né, que aconteceu. A gente tá se recuperando agora. E aí eu fui pro ensaio na parte da tarde, depois de todas essas quebras de rotina, todos esses estágios que eu já falei pra você. Vou deixar aqui, olha tanto de coisa, né? Café fora de horário,
bem gripado, bem não tá comendo direito, enfim, todas essas coisas aí que eu vou anotar direitinho, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Verem que não é uma besteira, não é simplesmente birra, não é manha, não é que a criança é mal criada. Tem os momentos? Tem, eu não vou mentir, porque nenhum autista é 100% crise todo momento. Não é? A gente tem que pôr limite neles, a gente tem que dar educação sim, como qualquer outra criança. Mas eles são mais difíceis de lidar, sim. É mais difícil da gente... tudo mais complexo, né? A criação de uma criança autista é muito mais complexa. E a gente tem que intervir, ter jogo de cintura, ter várias estratégias por conta dessas situações aí que acontecem no nosso dia a dia. Enfim, retomando o assunto. Ele, da rotina, ele estava cansado, ele não queria sair de casa. E eu, mãe teimosa, me achando, porque em todos esses tempos, sem crise, eu sempre consegui levar ele para a igreja, ele sempre se demonstrou estar mais calmo, ele tá mais compreensivo, ele tá entendendo melhor, tá se comunicando melhor. Então eu falei assim, também não vai dar uma crise hoje, não. Ele deu alguns sinais, mas ele vai ficar bem, assim, né? Foram os sinais que eu fui enxergar depois que ele deu a crise, tá? Porque, assim, como ele tá muito tempo sem ter crise, então eu achei que eu ia passar nessa despercebida. Enfim, fomos pro ensaio, que era a parte da tarde da igreja, e teria o culto à noite. E lá tem espaço infantil que só as crianças ficam, né? E as mães podem assistir o culto e deixar as crianças lá com as irmãs que tomam conta. Inclusive, eu participo desse grupo de irmãs numa determinada igreja. E tem algumas igrejas que tem. A minha aqui mesmo, no meu bairro, não tem espaço infantil. Então, quando a gente vai fora, que tem, a gente pode deixar as crianças lá, né? E aí, o Ben viu uma caneta lá no armário, na hora que a gente estava lanchando depois do ensaio. Isso a gente já tinha ficado na igreja mais de 2h30 sentado, 2h30 sentado, cantando, e ele distraído lá. Mas ele estava agoniadinho, já estava chatinho, estava cansado, gripado, tossindo, com coriza e tô com todas essas quebras de rotina dentro do cérebro. Fora isso, gente, doce, muito doce esse final de semana, coisa que eu não tenho costume de dar na semana para ele. Não que eu veja, eu não dou, não sei se a minha mãe dá, mas eu evito ao máximo possível dar doce. E eu sempre faço a rotina da noite, a mesma coisa. Quando eu chego, é banho, janta e cama. Não tem muita coisa. E às vezes ele ainda tema querendo brincar, querendo, sabe, enrolar para não dormir. E aí, depois que ele tomou um lanche, ele viu uma caneta lá no armário do espaço, foi um zap de coisa. Aí eu coloquei ele lá, deixei a identificação e fiquei na porta esperando. Porque ele tinha entrado e saído algumas vezes. Então eu falei assim, ele não vai querer ficar. Porque ele tá muito agitado, ele não tá bem, ele não vai querer ficar. Aí, nesse meio tempo que eu tava ali na porta, a irmã me chamou. Irmã, vem aqui, você é a mãe dele? Você tinha que ter falado da identificação. Mas eu estava aguardando a muvuca passar ali, porque é muita criança pra gente receber. E não tem como eu ficar ali no pé da irmã que tá na porta. Não tem como eu dar todas as instruções. E eu estava esperando abaixar o volume de gente pra eu entrar e falar pra irmã. Ele é autista, ele é assim, assim, assim. Na verdade, eu ia falar que ele era autista. Era isso que eu ia falar, não ia dar muitos detalhes, tá? Pra ser bem sincera. Aí, nesse meio tempo, gente, que eu tava só ali na porta, ele machucou o dedo. Foi o ápice do início da crise dele. Mas aí ela deu um alfabeto pra ele brincar ali e ele se acalmou. Ele só machucou o dedo nesse meio tempo, né? E se acalmou por conta do alfabeto. Eu não lembro o que era outra coisa que ele queria. E aí ele começou a chorar. Eu entrei na igreja, sentei e ele começou a chorar. E eu ouvi o choro dele porque eu tava bem na janela que é do lado do espaço ali, né? E aí eu saí da igreja e não voltei mais, gente. Não voltei mais. Porque o Ben tava em crise. E uma crise muito, mas muito intensa. E dói, gente. Dói demais ver seu filho em uma crise e você não poder fazer muita coisa. Todas as vezes eu sentia muita vontade de chorar, porque o Ben tinha disso direto.
Então, assim, agora eu consigo controlar meu emocional melhor. Se fosse antigamente, eu ia ficar derrubada uma semana. Mas hoje eu já, assim, fiquei mal ontem, né, pela situação, por não ter conseguido contornar a situação muito rápido ali. Mas que eu via que eu estava atrapalhando as irmãs, de certa forma atrapalhando as irmãs. Não que o bem atrapalhe, que criança autista não atrapalha em lugar nenhum, não. Então, assim, eu me culpo por ter pensado nisso em algum momento. Meu Deus, a gente está atrapalhando, as irmãs querem seguir com o culto, apesar de não ter atrapalhado o andamento do culto. Elas estavam ali fazendo alguma coisa, né? E do outro lado estavam as crianças, o culto já tinha até iniciado, o cultinho das crianças, né? Então a gente estava numa sala ali com algumas crianças autistas também, 2 crianças autistas e um outro menininho que não era especial. Então, assim, a gente não estava atrapalhando em nada, mas o meu sentimento foi que eu tenho que sair daqui logo e deixar as irmãs seguirem em paz, né? E aí, graças a Deus, lá tinha 2 salas, então eu não atrapalhei o culto. Então, hoje, com calma, pensando com calma, eu não atrapalhei. Mas, ficar em si, ficar calma para ter o controle da situação. Então, assim, eu liguei para alguém me buscar, e aí o Ben não queria levantar do chão, e a gente ficou ali, acho que uns 15, 20 minutos, quase uma meia hora, não vou saber falar o certo, mas demorou para ele se acalmar, demorou para ele levantar do chão, porque eu não usei logo de início as estratégias corretas para ele se acalmar, sabe? Então, assim, eu fiquei me sentindo muito mal por conta disso. Porque são mais de 2 anos, eu vou falar mais de 2 anos porque eu sei do diagnóstico e ficou mais fácil de lidar depois que eu descobri o diagnóstico. Então foi mais de 2 anos lidando com as crises e agora que eu aprendi ontem, eu não consegui lidar de imediato com a situação. Então eu fiquei bem mal. E ele ficou bem mole, e ele começa a mudar a cor, ele fica sem força, ele perde até o domínio do corpo, sabe? De cansado mesmo, de cansado. O estímulo da mente de uma criança autista deixa o corpo cansado. Então, assim, eu vejo muito isso no Ben quando ele atinge o ápice das crises, quando ele já desencadeia uma crise. Então, eu vejo muito isso nele. Enfim, gente, aí consegui sentar ele, dei água, acalmei, abanei ele, porque ela estava muito quente também, causa esse estímulo nele. Tinha criança, causa estímulo nele. E à tarde ele queria uma bendita de uma canetinha lá. Lá ele viu umas canetinhas que ele não podia mexer. E aí causou estímulo nele, causou a crise deixou a crise mais aflorada. Enfim, muitas coisas cooperou para que essa crise acontecesse. Então, assim, quando a gente fala, o Ben tá em crise, ou o Ben tá começando a entrar em crise, não é uma birra, gente. A mãe conhece. Se fosse uma birra, eu ia dar glória a Deus, eu ia dar uns tapinhas na bunda dele e acabou. E levanta daí e segue em frente. Mentira, gente, que eu não bato mais ele assim. Eu dava antes uns tapinhas, pegava assim no braço dele, começa a ver mesmo, mas hoje eu não faço mais isso. Ontem eu tive que segurar ele com mais força, obviamente, porque ele é muito pesado, então eu não estava conseguindo levantar ele, então tive que fazer essa força, mas não com maldade para machucar ele. Antes a gente colocava muito ele de castigo, então hoje depende muito da atitude, a gente avalia muito a situação, como foi o dia, tudo bem, se ele tá com birra, é muito diferente a birra da crise. Então, assim, eu sei literalmente, sei ver de imediato quando ele tá com birra, quando ele tá com crise. E ontem eu tive atitudes de como se ele tivesse uma birra. Então, assim, e por isso que eu me culpo, porque eu fiquei apreensiva, sabendo que eu precisava ali dar um espaço para as pessoas continuar o trabalho delas ali, mas eu também não tinha culpa. E eu me senti culpada por tudo, né? Por estar atrapalhando, achei que eu estava atrapalhando, por não ter controle da situação, por não poder ajudar meu filho ali de imediato, enfim. N coisas, a mãe sempre tem uma culpinha lá no fundo, eu falo muito disso aqui. E é isso, gente. Para uma criança autista ter crise, são vários motivos, vários fatores. A gente fala de rigidez cognitiva, a gente fala de estímulos, né? Que são os fatores ambientais, que por exemplo, ele em ambiente cheio, ambiente muito quente, ambiente muito fechado, ambiente que ele não tem espaço, causa estímulo nele.
Depende muito do dia. Hoje ele sabe lidar melhor. Ontem não era o melhor dia para ele estar, por exemplo, em um ambiente que causasse esse tipo de estímulo nele. Entende? Então, assim, eu tentei explicar, resumir, mas já deu 17 minutos de vídeo. Vou editar para postar aqui para vocês hoje mesmo. Ainda posto, hoje à noite, eu acho que posto. Que já tô indo pra igreja, que espaço infantil, inclusive com o bem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, me manda no direct. Eu amo ajudar as mamães atípicas. Me adicione no Instagram, me segue no TikTok também, que eu posto vídeo por lá. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou esperar o vir pra me despedir de vocês com ele. Eu tô aqui colorindo o desenho dele, gente. Bem, nem sei se esse microfone tá funcionando direito, espero que sim. Bem, deixa eu colorindo e vai usar o banheiro. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal.